na parte de quarta-feira, Deus e Israel. A aliança envolve duas partes, a parte de Deus e a parte do homem pecador. Por isso a aliança, tanto a de Adão, como a de Noé, como a de Abraão, como a aliança também no Sinai, sempre envolveu as duas partes. A parte que Deus desempenha e a parte que o humano pecador desempenha. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Veja a condição. A aliança tem condição. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Nestes versos, o Senhor estava propondo sua aliança com os filhos de Israel. A libertação do Egito tinha envolvido a cooperação de Israel. Se eles não tivessem feito o que o Senhor havia mandado, colocando sangue nos umbrais das portas, eles não teriam sido salvos, não teriam sido libertos. Era simplesmente assim. Nesse verso que nós lemos, o Senhor não lhes disse, quer vocês gostem ou não gostem, quer vocês obedeçam os meus mandamentos ou não obedeçam os meus mandamentos, vocês serão de qualquer forma um tesouro peculiar para mim e uma nação de sacerdotes. Deus não falou isso. Deus não falou isso. Porque existe a parte que Deus cumpre na aliança e existe a parte que nós, pecadores, temos que cumprir. Mesmo quando Deus revelou a sua graça antes do Sinai, Deus pediu que o seu povo sacrificasse um cordeiro e o sangue do cordeiro tinha que ser colocado nos umbrais da porta. Por isso houve libertação para todos os primogênitos de Israel, porque havia sangue na porta. Queridos, na graça divina existem exigências, condições. Você tem que se apropriar do sangue derramado na cruz do Calvário. Você tem que aplicar este sangue na sua vida, para que você seja purificado do seu pecado. A ordem de Deus, para que obedeçamos os seus mandamentos, nunca está em atrito, em conflito, em discórdia com a graça. A graça e a lei, elas estão em plena harmonia e andam juntas. Abra sua Bíblia. E vamos ler aqui em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos ver a partir do verso 19. Romanos capítulo 3, a partir do verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Salvação pela lei? Impossível. A lei condena o pecador. A lei mostra o nosso pecado. Por isso, diz o verso 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Há pessoas e pregadores que equivocadamente pensam que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e que a salvação pela graça só veio no Novo Testamento. Estas pessoas estão enganadas. Nunca houve salvação pela lei. A graça de Deus é a base da nossa salvação e já foi revelado no Jardim do Éden, quando o cordeirinho morreu. Queridos, em todas as alianças feitas com Adão, com Noé, com Abraão e no Sinai, sempre houve o sangue do cordeiro, a graça provida por Deus. E queridos, aqui diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Bom, se a lei não salva, alguém pode argumentar, então eu não preciso guardar a lei. Para você se salvar, você não precisa guardar a lei, porque a salvação vem pela graça de Jesus. Mas para que você viva a vida de salvo em Jesus Cristo, para que você viva a vida de filho e filha de Deus, você vai obedecer os mandamentos de Deus. A obediência aos mandamentos de Deus vem na vida dos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso diz aqui em Romanos capítulo 3,
verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma, antes estabelecemos a lei. Quando somos salvos pela fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo estabelece a lei de Deus na nossa vida. Ele escreve a lei na nossa mente, no nosso coração. Agora leia Romanos 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está claro isso? Paulo deixa claro. A salvação é pela graça, é pela fé no sangue de Jesus Cristo. Mas, queridos, no verso 28 ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você não obedece para ser salvo. Você é salvo pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, depois de salvos em Jesus Cristo, o que devemos fazer? Continuar pecando, matando, roubando, desonrando pai e mãe, adorando ídolos, mentindo? Queridos, depois de salvos em Jesus Cristo, nós vivemos uma vida de obediência. Deus nos faz filhos obedientes. Por isso, o capítulo 3, verso 31 termina dizendo, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma, antes estabelecemos a lei de Deus. Abra também a Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Apocalipse 14, verso 12, deixa muito claro que o povo de Deus é um povo obediente aos mandamentos de Deus. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Quem são estes santos mencionados na Bíblia, salvos por Jesus Cristo? Aqui diz quem são eles. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é só ter a fé em Jesus Cristo e não fazer mais nada. E também não é guardar os mandamentos de Deus. Queridos, Satanás quer jogar você do 8 para o 80, ou para a direita ou para a esquerda. Mas Deus está mostrando que é a fé em Jesus Cristo que nos salva, e todos os salvos pela fé em Jesus Cristo se tornam obedientes aos mandamentos de Deus. Por isso, as duas características do povo de Deus, dos salvos, está aqui. Vou ler de novo. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Que estas sejam as características na sua vida, meu querido irmão. Em nome de Jesus. Aleluia.